93, estamos de volta para você com o Conexão 98 para dar início a partir de agora na nossa última entrevista com os candidatos à prefeitura da cidade, a nossa última entrevista com os candidatos à prefeitura de Teófilo Otoni. Um sorteio no dia 17 de agosto de 2024, aqui na sede da Rádio 98, definiu que o candidato Marinho fosse hoje o entrevistado, o último entrevistado. Na última terça-feira nós entrevistamos Tarcirley do PT, na quarta-feira o Gilson da padaria do PMN, ontem Ademir Camelo da Democracia Cristã e hoje a vez de Marinho do PL. Lembrando mais uma vez, a ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado com assessores aqui na Rádio 98. Marinho, bem-vindo aqui ao Conexão, bom dia. Bom dia, Alain Martuchelli, bom dia a todos que acompanham essa sabatina, pela 98 FM. E o objetivo é apresentar as nossas propostas, discutir os problemas da nossa cidade de Teófilo Otoni e apresentar aquilo que a gente considera que é a solução para acabar, para minimizar o sofrimento das pessoas, não só na cidade, como também nas comunidades rurais. Bom, só para explicar a dinâmica da entrevista, serão 30 minutos corridos a partir de contar da sua resposta. Eu faço a pergunta, você responde, o tempo começa a contar. Aparece na tela para quem nos acompanha na parte de baixo, o tempo vai correndo preenchendo uma barrinha e ao final você tem 2 minutos para responder as considerações finais aos nossos ouvintes, aos eleitores. Bom, candidato, nessa reta final de campanha, o senhor tem apresentado alguns programas que o senhor vai implementar caso o senhor seja eleito. Um deles é a gratuidade no restaurante popular. Como é que o senhor vai custear essa implementação de gratuidade e implementar essa política pública? Bom, nós temos que considerar que o orçamento de Teófilo Otoni para 2024, ele girou em torno de R$1 bilhão. Então é um valor muito considerável e expressivo. Nós temos que considerar também que hoje o restaurante popular ele não oferece nenhuma gratuidade para qualquer público, inclusive aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Considerar também que o valor de R$7 não é um valor baixo para a nossa realidade aqui de uma cidade do Vale do Mucuri. Então nós precisamos reavaliar isso. Só uma correção, o senhor disse que não oferece gratuidade. Na verdade, pessoas em hospitais, são 300, segundo os dados do próprio hospital, são 300 marmitas, são pessoas que recebem essa gratuidade. Então, essas pessoas que estão acamadas, Centro Pop, então hoje existe essa gratuidade para pelo menos 300 marmitas no município. Tá, mas elas já receberiam, as pessoas que estão nos hospitais, receberiam alimentação independente de ser do restaurante popular ou não. Eu estou falando de gratuidade, por exemplo, para os moradores de rua. Quem passa ali próximo do mercado vê moradores de rua. O morador de rua pode procurar o Centro próprio, candidato. Mas se eles não procurarem, e alguns não procuram, eles ficam fazendo seus próprios alimentos ali na frente do mercado. Isso não é bom para a nossa cidade. Mas se a gente analisar lá hoje, são distribuídas em torno de 700 refeições. A nossa proposta é 1.000 refeições diárias. As 700 refeições gratuitas, se realmente fossem, elas teriam um custo de aproximadamente 100 mil por mês. 1.000 refeições, nós vamos ter um gasto em torno de R$160 mil por mês. Para um orçamento de 1 bilhão, completamente perfeito e possível de se realizar. Então, só para fechar a aresta a respeito dessa gratuidade, o senhor não quer ampliar o número de ofertas, o senhor quer manter as 1.000 que hoje acontece? Só para o ouvinte ter uma noção, são 700 pagas pelas pessoas, 300 destinadas a hospitais, a UPA, Centro Pop, CAPS, enfim. E aí o senhor quer manter essas 1.000 refeições gratuitas. Todas as 1.000 refeições elas serão gratuitas, o que não acontece atualmente. Mas serão 1.000 tickets ou o senhor está contando também com os hospitais? 1.000 tickets. Aí está... então vai para 1.300. Exatamente, 1.300 refeições, considerando as que já são ofertadas gratuitamente pela atual administração. Agora, candidato, o senhor não acha que, obviamente, assim que aumentar esse número ou melhor, assim que ofertar essa gratuidade para essas pessoas, o senhor não acredita que muitas pessoas vão aumentar a procura e a demanda vai ser menor?
Por exemplo, vai aumentar o público querendo a marmita gratuita, né? Uma marmitex gratuito, o almoço gratuito, mas a demanda vai ser pouca. Algumas pessoas vão ficar desassistidas. Obviamente que nós teremos que ter critérios para diferenciar. Quais serão esses critérios, candidato? Primeiro, moradores de rua. Segundo, todas aquelas pessoas que fazem parte de programas e de benefícios sociais. Como você vai filtrar isso? A pessoa vai ter que apresentar o CAD único na hora de tirar o ticket? Não, ela vai se cadastrar no programa que nós vamos criar, e a partir daí ela vai realizar a refeição naturalmente. Então o programa de todos não é para bem todos assim. Não, são 1.000 refeições diárias aí. Imagina se todo mundo de Teoflotone decidir almoçar lá no restaurante popular. Mas hoje as pessoas que querem almoçar, elas podem almoçar pagando esse valor simbólico pelo que a prefeitura diz. Continuará tendo a mesma oportunidade. A demanda gerada, obviamente que você vai ter que fazer essa avaliação quase que semanalmente, para aumentar a oferta. Quem quiser, por exemplo, se alguém desejar alimentar e o número das 1.300 refeições já estiver estourado, ela vai poder fazer a sua alimentação, porém pagando um valor menor do que é atualmente. Candidato, só acho que essa proposta ela não vai de contramão aquilo que o senhor mesmo disse já em outras entrevistas aqui à Rádio 98, o seu vice também já disse aqui na Rádio 98 também, que a proposta do busão da comunidade, de outro candidato, ela seria inviável porque prejudicaria mototaxistas, taxistas, pessoas de Uber do município. Você não acha que essa mesma lógica se enquadra para o restaurante, para empresas similares? Vai prejudicar? Não, porque nos locais onde essa política pública já foi implementada, não trouxe nenhum prejuízo para as pessoas que exploram, por exemplo, o ramo de alimentação. Então, mas não é antagônico sua fala? Não, não é antagônico, não. Eu vejo como uma política social preocupada em garantir o direito de alimentação. É melhor você fazer um esforço pelo poder público do que permitir que as pessoas elas passem alguma dificuldade de se alimentar, como é o caso aí de Teoflotone. Em torno de 23% das pessoas vivem em insegurança alimentar. É isso que nós não podemos desprezar. Candidato, o senhor também tem falado em criar um programa chamado Bolsa Escola, um programa que o senhor disse que Bolsa Atleta. Perdão, Bolsa Atleta. O senhor disse que daria R$600 para os atletas, abre aspas, de várzea profissional, esporte de tatame, artes marciais, de mesa. Candidato, de onde virá o dinheiro para cumprir essa proposta, já que a amplitude é bem grande aqui na cidade? Isso. Então, não só para esses esportes, de todos os esportes, faltaram alguns. É porque o senhor cita isso no seu plano de governo. Aí foi só um gênero, mas pega todas as modalidades de várzea. Só para deixar claro para o ouvinte que esses que eu citei aqui é os que estão citados no seu plano de governo. Ok, mas vamos lá. Qual que vai ser a origem do recurso? Fácil, está na ponta da língua. Vai ser do ICMS do esporte, que é um recurso do governo do estado destinado a valorizar o esporte. Infelizmente, a atual administração ela tem dificuldade de realizar bons projetos. Na verdade, não existe projeto para a área do esporte, né? O que existe é a realização de alguns torneios e nada mais. A minha proposta é valorizar a formação, valorizar a base. De que forma? O Bolsa Atleta, a fonte de captação será o ICMS. Só para você ter uma ideia, Alan, o município de Teoflotone, em 2023, conseguiu captar de recurso do ICMS esportivo apenas R$19 mil. Olha só, R$19 mil. Você sabe quanto que a Prefeitura Municipal de Novo Oriente de Minas conseguiu apenas em 8 meses de 2024? Quase R$500 mil. R$486 mil. Você sabe quanto que a Prefeitura aqui do lado nosso de Ouro Verde conseguiu? Quase R$300 mil. Então é um problema de gestão, é um problema de não ter uma política pública voltada para o esporte. Como é que você vai conseguir atrair esse recurso? As regras para receber o ICMS esportivo elas estão definidas pelo governo de Minas. Você vai ter que ter uma relação, você vai ter que, dependendo, né, da modalidade, vincular a um clube aqui na nossa cidade, a uma federação ou uma confederação. Você vai ter que condicionar o recebimento a um cumprimento de determinadas competições, como, por exemplo, jogos estudantis, né, jogos escolares, o GIME. Mas agora, candidato, você não acredita, por exemplo, que a pessoa que participa de pelada, de várzea, a turma do pedal, não vai poder exigir isso? Não vai ser uma gama de pessoas? Isso, mas volto a te falar. É uma política de valorização do esporte. O objetivo é apoiar os esportistas. Aquela pessoa que faz a sua pedalada aí de final de semana, como recreação, como, né, para condicionar melhor a saúde. Quem faz corrida na beira do rio também não vai se enquadrar nesse programa? Se ela participar de uma modalidade de esporte, se ela decidir competir no atletismo,
Ela vai sim, ela precisa estar vinculada a um clube, ela vai estar vinculada a uma federação e participar das competições. Então não é toda pessoa, eu sou atleta aí de fim de semana, eu vou receber R$600? Aí eu volto a perguntar ao senhor inicialmente. Então o programa aqui é para todos, não é para todos bem assim? Não. Nenhum programa é para todos, nenhum programa é universal. Excetuando o SUS, né, que é uma política pública da universalidade, é um dos princípios, mas uma política de esporte você não pode alcançar todas as pessoas de maneira tão abrangente, até porque mas você por não teria recursos. Mas por que o senhor não apresentou nos vídeos, no seu programa de governo, por exemplo, esses critérios? O senhor não acha que o eleitor ele pode ser induzido ao erro, ao acreditar numa proposta que na prática vai ser diferente daquilo que o senhor disse? Não é na prática. Os critérios serão estabelecidos em lei. Eu já te falei pelo menos alguns critérios. Pois é, mas até que a lei seja formada, o senhor vai ter que convencer o eleitor a votar no senhor e o senhor apresenta essa proposta. Quem não quer hoje ganhar R$600 por praticar uma atividade esportiva? Esporte, muitas pessoas gostam por prazer. Agora, eu insisto, o senhor não acha que isso induziria o eleitor a acreditar numa coisa que na prática não seria outra? Não. Induziria se eu estivesse mentindo para o eleitor. Eu não estou mentindo. Mas o senhor não está omitindo informações para o eleitor? Alain, num plano de governo, você não consegue estabelecer tudo aquilo que você quer. Mas aquele vídeo que o senhor soltou, por que o senhor não disse isso? Porque no Instagram você tem 1 minuto e meio para levar a sua mensagem. Se eu fosse falar de todos os critérios que são necessários para se enquadrar no Bolsa Atleta, não daria tempo. É por isso que eu estou aqui. Né? Então eu quero falar, vai receber o Bolsa Atleta quem? Por exemplo, tiver na faixa etária de 14 a 20 anos para os atletas de base, das equipes, dos atletas individuais, não tem limite de idade, dos 14 a idade que a pessoa quiser participar, o requisito é valorizar o esporte. Vou te dar um exemplo. Pedro, ele é professor de handebol, tem uma equipe de handebol que participa aí com bons resultados. Não tem nenhum apoio, ele fica fazendo vaquinha, pedindo ajuda aqui, pedindo Mas ajuda ali. Mas você acha que R$600 vai ser suficiente para custear uma viagem, por exemplo, num campeonato fora do estado, por exemplo? Obviamente que esses R$600 é para atender demandas ali de materiais esportivos, né, de uniforme. Essa outra parte de custear, você pode muito bem... Mas vai ser por atleta, por exemplo? Não é por atleta, é por equipe. Vai ser por atleta nos casos de esportes individuais. Por exemplo, Estevão, ele é atleta do jiu-jitsu, ele quer participar, ele é federado, participa de competições, ele vai ter direito de receber. Ué. Então esse competidor... Não, numa equipe de vôlei são 12, não, os 12 não receberão. São 6. Receberão. Enquadra, mas... Não, eu falo 12 e o time completo. Varia a delegação, titular, né? E reserva. Isso, pode variar a delegação. Então é R$600 por equipe. Sim. Por equipe. Agora, candidato, Deixa eu só fazer uma conta aqui para você. R$480 mil, que foi o valor que a Prefeitura de Novo Oriente conseguiu. Uma prefeitura com uma estrutura menor, né? Enfim, 480 mil. Se você dividir 480 mil por R$600, você vai ter aí 800 bolsas. Já pensou? 800 bolsas. Sem um recurso do município. Só com recurso de captação. Divide 800 bolsas por 12. Dá quanto? Dá aí em torno de 800 por 12, dá umas 60, né? 60 bolsas por mês. Olha só quantas pessoas nós podemos Candidato, eu queria avançar sobre o assunto. O senhor ainda tem outro pacote de bolsas que o senhor promete, é o chamado poupança estudantil. Também vai nessa mesma linha de questionamentos para compreender de onde virá o recurso para executar, cumprir essa proposta. O senhor não acha que falar isso vésperas de eleição seria mais uma proposta mirabolante de campanha, candidato? Não acho, porque nós temos que enfrentar os problemas. Na educação, hoje, é um problema em Teoflotone a qualidade do ensino. Né? Essa é uma realidade. Né? E isso não está relacionado aos servidores, está faltando investimento na educação. Então, nós precisamos encarar o problema da evasão escolar e apresentar uma solução. Hoje, os alunos da nossa cidade... O programa seria para combater a evasão escolar? Combater a evasão escolar e melhorar a aprendizagem. Mas aí eu quero questionar o senhor. A evasão escolar, segundo fontes do próprio IBGE, ela é maior para o ensino médio. O município não oferta o ensino médio. Não, o ensino médio é responsabilidade do Estado. Do Estado. Mas já existe uma política pública para o ensino médio.
Exige uma política pública, o pé de meia, por Exatamente. exemplo, no governo federal, é uma das políticas públicas que Exatamente, mas o município ele é responsável pela educação infantil, mas aí eu volto a pelo perguntar ao ensino senhor, fundamental. o censo escolar daqui de Teoflotone, ele mostra que a nossa evasão escolar ela é bem baixa, 0,2%, são dados oficiais do próprio censo escolar. Então, mas não dá para volto a te falar, não. bem. Eu estabeleci 2 critérios para você. Eu falei de qualidade do ensino e falei de evasão escolar. Mas a qualidade do ensino já não evita a evasão escolar? Não necessariamente. Nós temos hoje muitos alunos completando as etapas do ensino sem sequer saber ler, sem sequer fazer conta, não domina. Olha os resultados do Brasil no PISA, na matemática e no português. Você acha que isso tem influenciado também a evasão escolar do Brasil, do nosso município? Não influencia na evasão. Eu estou te falando de qualidade do ensino. Então, o objetivo da poupança estudantil é você fazer com que o aluno permaneça na escola e com aproveitamento. São esses 2 os critérios que nós vamos observar para garantir que o aluno fique. O pai e a mãe hoje, ele não sabe qual que é a qualidade do ensino. E a origem do recurso, candidato? A origem do recurso? Eleitor, você sabia, cidadão, você sabia que o município ele é obrigado a investir 25% daquilo que ele arrecada de receita na educação? A nossa proposta é aumentar esse percentual de investimento. 25% é muito pouco. E eu acredito que aumentando esse percentual, nós já fizemos até as contas, com base nos números do ensino fundamental aqui da nossa região. Porque você não pode pagar, por exemplo, pelo Fundeb não pode. Você não pode. Não pode. O recurso da educação você não pode utilizar. O recurso da educação você não pode utilizar. Não, eu não posso naquilo que é carimbado, naquilo que a proibição que tá expressa. na lei de diretrizes. Por exemplo, eu não posso usar recurso para merenda, do Fundeb para merenda, porque já existe. E nem da lei de diretrizes de base de educação. Isso, porque já existe recurso específico para essas. Você sabe quanto que isso vai custar para o município? Entre 2 e 10 milhões de reais. Para ser exato, Porque 6 milhões e meio de reais. Entre 2 e 6 milhões está entre 6 e 10. Você colocou um valor isso se for alcançado a integralidade. Isso sem contar com a educação básica, né? A educação, os alunos da educação básica. Só com o fundamental. Não. A educação básica, Alain, ela envolve 3 etapas. A educação infantil, que é do município, o ensino fundamental, que é do município e do governo de Minas, e o ensino médio, que é só do governo de Minas. Sim, candidato, eu me refiro os alunos do ensino fundamental 1. Isso. Fundamental 1 é educação de base. Né, a educação de creches, os anos iniciais. Aí é educação infantil. Que é de obrigação do município. Exclusivamente do município. E de onde virá o dinheiro? Eu estou te falando, vai vir do orçamento da prefeitura. Então recurso próprio. Recurso próprio, principalmente. Hoje nós precisamos fazer uma avaliação de todos os contratos que existem na prefeitura. Se você acessar hoje o portal da prefeitura, você não acha um único contrato lá disponibilizando informações desses contratos dos prestadores de serviços, como por exemplo a Copasa. Há uma verdadeira caixa vermelha que nós precisamos encontrar, né? Talvez esse seja o receio dos nossos adversários. Nós estamos apresentando propostas que são viáveis com base em políticas que querem solucionar problemas e isso tem incomodado bastante. Razão pela qual muitas fake news e mentiras têm sido apresentadas. Candidato, o senhor tem utilizado de programas assistencialistas para atrair o seu eleitor. Essa não seria uma característica dos seus adversários, do próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, ao que ao longo de anos propôs programas assistencialistas e o que o seu grupo tem criticado nos últimos anos? Não, eu nunca critiquei uma política de transferência de renda. Se apresentar aí, você vai ver, se olhar todas as entrevistas que eu já dei. Mas o grupo que está em torno do senhor sempre vem criticando. Não, ninguém fala por Marinho, ninguém fala por Fábio Marinho dos Santos. Seu grupo não tem voz junto com o senhor? As decisões estratégicas são tomadas por mim, isso com certeza. E a política de transferência de renda é uma política que não se iniciou com o PT. Ela iniciou lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, tudo que for benéfico e que for melhorar a vida das pessoas, do povo, eu sou favorável. Mas o senhor eleitor não poderia pensar, por exemplo, que o senhor está seguindo uma linha de raciocínio do próprio PT? Não, eu estou seguindo a linha de resolver os problemas da nossa... O senhor está no PL, Partido Liberal, isso não vai de contra o liberalismo econômico? Não, o liberalismo ele prega a dignidade da pessoa humana. O respeito à dignidade da pessoa humana é o mais importante. É um fundamento, inclusive, daqueles que defendem, né, novos ideais. Agora, aqueles que se dizem conservadores se apropriarem dos bons conceitos da administração, isso aí é que não pode acontecer, né? Agora, só para destacar mais uma vez, política de transferência de renda é
perfeitamente possível e deve Candidato, acontecer. Candidato, a gente tem feito aqui uma passada pela vida pública dos candidatos, o que eles fizeram no passado, o que eles fizeram quando assumiram cargos públicos. O senhor assumiu um cargo público de comandante do batalhão aqui aqui em Teófilo Otoni. Quando o senhor foi comandante do batalhão, uma história teria vazado dos bastidores do batalhão, onde o senhor teria sido suspeito de ter cometido um assédio. O senhor nunca comentou sobre isso, o senhor nunca veio a público falar sobre esse assunto. Candidato, existe algum processo que o senhor responde, que tramita, por exemplo, na Justiça Militar, em segredo de justiça, que o senhor poderia ser acusado de assédio sexual e moral contra uma policial militar? Essa pergunta eu respondi, inclusive, para o Helder Senna aqui no Revista. Mas vamos lá, né? Vamos aos esclarecimentos. Primeiro, as pessoas precisam saber quem é o Marinho. Marinho é casado com Fabíola há 23 anos, teve 4 filhas, ou seja, eu fui pai 4 vezes. Infelizmente, acabei perdendo minha 4ª filha, né, que só viveu 3 dias, a Maria. E, assim, todos aqueles que trabalharam comigo sabem o que eu sou. Trabalhei 12 anos no magistério superior, dando aula no curso de Direito da Unipac. Realizo diversos projetos sociais voltados para a comunidade e, em nenhum momento, a minha conduta ela foi questionada por qualquer pessoa que seja. Em relação a essa fake news, é uma mentira. Eu, durante toda a minha vida, Alain, toda a minha vida no serviço público, eu nunca fui processado criminalmente. Ou seja, eu nunca respondi a um processo criminal. O que aconteceu? Uma determinada pessoa, ela falsificou, e isso está registrado numa ocorrência, há vários meses, por exemplo, né? Se quiser, eu torno público essa ocorrência sem problema nenhum. Ela falsificou uma página da Justiça Militar num processo criminal de assédio e jogou isso nas redes sociais, num grupo Notícias da Região. Essa pessoa usava a alcunha de babá esquerdista. Essa pessoa ela foi identificada, está respondendo a processo criminal, inclusive ela fez outras acusações contra mim, todas as vezes que eu vim aqui no programa, usando o pseudônimo de Pedro Bino. Então, né, deixa a justiça decidir. A justiça é o caminho dos Há homens de bem. informações que o senhor teria feito um acordo junto com a justiça. Se eu não fui processado, eu nunca fui processado criminalmente. Então esse processo nunca existiu? Essa situação nunca existiu? Não existe processo criminal contra Fábio Marinho dos Santos por qualquer crime que seja. Não existe processo contra crime de abuso de autoridade, não existe processo contra Marinho de crime contra a administração, não existe processo contra Marinho contra crime sexual, não existe processo contra Marinho de qualquer natureza. Eu nunca fui processado criminalmente. Candidato, vamos falar de política? O senhor, falando do grupo político, o senhor tem o apoio do governador Romeu Zema, do Nicolas Ferreira, deputado do seu partido, inclusive, mas tem faltado alguém na sua campanha. Os eleitores têm comentado muito a falta do Bolsonaro na sua campanha. Por que o senhor tem escondido o Bolsonaro, as cores da bandeira do Brasil na sua campanha? Ele prejudica a sua construção política aqui na cidade? Não, eu não escondi as cores da bandeira do Brasil, não. O veículo que eu estou rodando, inclusive, tem uma bandeira do Brasil de todo tamanho. Mas o seu bottom, por exemplo, o ouvinte, o espectador pode ver, ele não tem as cores do verde e amarelo. Não, mas essa aqui foi uma homenagem para as mulheres, né? A minha esposa, ela está mobilizando um grupo de mulheres. Mas sobre a pergunta, o Bolsonaro prejudica a sua campanha? Tá, então vamos lá. O presidente Bolsonaro, ele não faz parte hoje das discussões do cenário municipal. Se você observar bem, ele não tem percorrido o Brasil fazendo visitas, enfim. Ele está... Até porque ele está inelegível, né, candidato? Ele não, não concorre mais cargo público, senão estaria mas o fato de estar inelegível não retira dele a discussão do processo democrático, né? Mas o que interessa é a pergunta. Nós precisamos, Alain, resolver os problemas de Teófilo Otoni. A discussão, trazer a discussão do plano nacional para o plano municipal é uma estratégia dos nossos adversários para esconder os nossos problemas e, aliás, nossos graves problemas. Então, estão tentando desviar a atenção das pessoas para uma questão que não é a mais importante. Hoje, Marinho será eleito prefeito de Teófilo Otoni. Nós vamos procurar todas as lideranças. Inclusive o Lula. Inclusive o presidente Lula. O senhor fez campanha contra ele?
Claro, aí, um processo democrático você tem que se posicionar, ficar em cima do muro, ficar isentão, não é perfil do Marinho. Então, óbvio que eu fiz campanha defendendo o candidato que eu escolhia, que eu julgava ser o melhor. Isso é democracia. Agora, acabou o processo eleitoral. No dia 7 eu já estarei fazendo contato com todos os deputados que foram votados em Teófilo Otoni para já imediatamente ajudar no governo em 2025. Aí. Inclusive candidatos do PT, Marinho? Sim, sem problema nenhum. Agora, candidato... o interesse da população é maior do que em 2022, pensamento ideológico. O Bolsonaro, ele perdeu para o Lula aqui em Teófilo Otoni em 2022 nas eleições municipais, no primeiro e no segundo turno, nos 2 turnos. Seria esse o motivo do senhor não querer trazer a política nacional para cá, para esconder o Bolsonaro por medo de que o eleitor que votou no Lula te rejeitar? Não, em hipótese alguma. Porque o senhor vai ter que conquistar o voto do eleitor que votou no Lula para o senhor ser eleito. Não, eu estou para te falar. Tem candidato que se considera de esquerda que vota em Marinho. Então, isso não é uma discussão importante nesse momento no processo político da cidade. Não é mesmo. Candidato, desde 2019, a homofobia ela é equiparada ao crime de racismo, isso segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. O seu plano de governo ele não apresenta nenhuma política pública para combater nem homofobia e nem racismo aqui no município. Esses termos, candidatos, sequer foram citados no seu plano de governo. Eu queria entender o porquê. Bom, você falou bem, homofobia e racismo. Você está falando do aspecto criminal. Se você olhar bem, um dos pilares do meu plano de governo, que está lá expressamente já nas primeiras páginas, é a ação social inclusiva, que visa estabelecer políticas públicas voltadas para todas as pessoas, dando prioridade àquelas que fazem parte dos chamados grupos vulneráveis. Então, se existe uma preocupação, sim, ela existe. Não se existe, candidato, existe, porque em agosto um jovem foi agredido dentro de um ônibus aqui na cidade, vítima de homofobia. Há poucas semanas, um jovem foi vítima de racismo na porta do supermercado. É um mal presente ainda aqui na nossa cidade. O senhor sequer cita nem o termo racismo, combater racismo, nada desse tipo, combater homofobia, política pública para a comunidade LGBTQIA+. Agora, falta também um aparato do município. Nesses casos, do Estado também falta, da União também falta, não podemos isentá-los. Mas, o senhor não acha que tem que trazer a igualdade constitucional? Não, mas um dos princípios do nosso plano de governo é a dignidade da pessoa humana. Quando você discute política pública, Alain, você não pode excluir ninguém. Obviamente que você tem que dar prioridade para aquelas situações que a própria lei determina. Então, assim, óbvio que quando você analisa um princípio, que está no nosso plano de governo, da ação social inclusiva, está ali a possibilidade de você discutir outras políticas públicas. E quando você olha o nosso plano, está lá claramente, você citou situações de criminalidade, homofobia e racismo. Se você olhar bem, na área da segurança pública, nós propomos a criação de um núcleo de prevenção à violência e à criminalidade. Então, só quer englobar esses crimes com certeza. Nos gerais. Aí entra violência de gênero contra a mulher, contra a população LGBT. Óbvio que se você tem um problema voltado para determinadas comunidades, determinados grupos, a política pública ela tem que ser criada. O que eu não posso imaginar se hoje eu não tenho esses dados. Né? Se você olhar bem os dados da segurança pública, você citou uma ocorrência. Né? Os dados da segurança pública... Mas essa ocorrência ela não deixa de ser necessária, candidato. Sim, eu estou te falando que para você... Você não pode menosprezar o fato da ocorrência, candidato. A gravidade da ocorrência. A gravidade ela existe, como tantas outras. Por exemplo, nós tivemos recentemente aí uma situação que envolveu um erro médico no hospital municipal e nada se falou sobre isso. Um erro médico numa cirurgia que foi realizada. A pessoa entrou no hospital para fazer uma colonoscopia e saiu operada de próstata. É a violência do mesmo jeito. Então, por que não se falou nada? Até agora, a administração se calou, está caladinha, não falou nada. E é um hospital que a gestão é do Agora, município. candidato, vamos avançar no assunto, a gente tem outros assuntos a tratar. Eu queria falar sobre a situação dos empréstimos do município. O senhor tem criticado demais o empréstimo do município do Finisa, com o contrato que o município fez com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal.
Candidato, tem que parar as contas públicas do município, o senhor tem pregado isso, que o senhor quer equilibrar as contas públicas, mas como é que o senhor vai fazer isso? O senhor está prometendo Bolsa Atleta com o fundo de participação do ICMS esportivo, o senhor está prometendo com recurso próprio alimento grátis no restaurante popular, o senhor também promete a Bolsa, a poupança estudantil com recurso próprio. E ainda tem esse empréstimo para o senhor colocar nas contas públicas também. Como é que o senhor vai conseguir cumprir essas promessas e equilibrar as contas públicas com tantas promessas assistencialistas e também com essa dívida que o município tem com a Caixa Econômica Federal? Não são promessas, são políticas públicas cuja origem do recurso eu já explicitei. São promessas. Quando o senhor executar, vira política pública. Por enquanto é promessa. São compromissos. São compromissos com a fonte de arrecadação já determinada expressamente, mas vamos lá. O problema do Finisa, eu não sou favorável a empréstimo, por quê? Porque você tem um orçamento de R$1 bilhão. Havia necessidade de você fazer mais um empréstimo. Quando você faz um empréstimo, você paga juros, você paga correção. Só sabe quanto o município vai pagar ao final? Mais de R$100 milhões. Então justifica você fazer um empréstimo se você tem capacidade de absorver isso dentro do próprio orçamento? Então, Alan, eu não faria o empréstimo. O senhor vai receber, se o senhor for eleito no dia 6, o senhor vai receber parte desse valor ainda. Por que o senhor não se compromete com o eleitor em devolver esse repasse, já que o senhor é contra ele, não está de acordo com ele? Por que o senhor não concordo com o empréstimo, eu vou devolvê-lo para a Caixa Econômica Federal em forma de pagamentos de parcelas, e aí abateria a parte da dívida já e abateria inclusive alguns juros? Bom, se você me apresentar o contrato... O contrato firmado, é público, candidato. Eu não encontrei. Aonde que está esse contrato? O senhor pode solicitar, não, tá na página... por exemplo, você pode solicitar na prefeitura, você pode solicitar na Câmara Municipal. Alan, que foi transparência, nós estamos falando de transparência. Mas eu volto a perguntar, o senhor se compromete a devolver essa parte? Fazendo uma análise contratual, se esse recurso, se ficar mais barato você devolver o recurso do que você pagar de juros e atualizações, eu me comprometo sem problema nenhum. Mas de qualquer forma, você já evita de o município pagar metade do valor do empréstimo? É isso que eu estou te falando. Eu assumo o compromisso de retornar esse valor para a Caixa Econômica Federal, desde que haja uma vantagem financeira para o município. Eu não vejo problema nenhum disso acontecer. Candidato, nosso tempo já falta poucos segundos, mas eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o porquê que o senhor ainda insiste em culpar aquelas contratações de 700 servidores que o senhor perdeu a eleição em 2020. O senhor já não perdeu nos tribunais essa narrativa? Não, pelo contrário. A Justiça Eleitoral ela reconheceu que essas contratações elas influenciaram no resultado das eleições, porém, a penalidade que foi aplicada, né, ao prefeito não foi a cassação do registro. Candidato, okay? O seu tempo já se esgotou, o senhor tem a partir de agora 2 minutos, o tempo está na tela, para dizer para o eleitor qual a cidade o senhor quer para amanhã. Eu quero uma cidade em que todos sejam tratados com as mesmas oportunidades. Eu quero uma cidade em que as pessoas não precisem se humilhar para exercer os seus direitos. Eu quero uma cidade em que a prioridade que a lei determina seja dada para aquelas pessoas e que o sofrimento que a gente vivencia hoje em várias áreas de atuação, na saúde, no saneamento, na infraestrutura, ela seja minimizado. Eu sou uma pessoa simples, nasci numa família pobre, humilde, foi a educação e um projeto de esporte que me deu direcionamento na vida e por isso eu trago essas propostas de valorização da educação e do esporte, porque eu sou uma prova viva de que é sim possível mudar a realidade de uma sociedade valorizando a educação e valorizando o esporte. Então eu quero ser o prefeito de Teoflotone para retribuir tudo aquilo que essa cidade me deu de mais importante na minha vida. Me deu uma carreira brilhante, me deu uma família maravilhosa, me deu uma esposa que eu amo demais e que está comigo em todos os momentos da minha vida, me deu a oportunidade de realização pessoal e profissional. Então, eu preciso continuar agradecendo e retribuindo isso. Eu cumpri o meu papel de servidor durante 30 anos, né, protegendo e socorrendo as pessoas. E tenho convicção e certeza de que eu estou preparado para continuar exercendo essas missões, né, de socorrer, de proteger, de cuidar das pessoas. O cuidar, Alan, é uma ação contínua. Não é algo que envolve aí apenas ações no ano de eleições. O cuidado, ele é contínuo e exige que seja permanente. Então,
Então, esse é o nosso compromisso. É por isso que nós estamos participando mais uma vez de uma campanha. Escolhemos um vice que conhece as pessoas, que conhece os problemas, que deu visibilidade. Muitas vezes a pessoa já não tinha mais nenhuma ação a quem recorrer e procurava o Vanils para que essas pessoas obrigado, candidato. tivessem seu direito reconhecido. Obrigado, candidato, pelo seu tempo. O tempo já esgotou. Pois é, gente, o tempo foi dado ao candidato, foi dado a todos os outros. As entrevistas estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Você pode ver e rever. E nós pedimos que você veja todas, para que você possa comparar e tirar as suas conclusões a respeito das propostas questionadas aqui. Candidato, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite de enfrentar os nossos questionamentos.